A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por suas comissões da advocacia na mediação e na conciliação e de práticas colaborativas, tem a honra de recebê-los para o webinar Visão Sistêmica Aplicada às Práticas Colaborativas e Mediação de Conflitos. Tema 4: Advocacia de Conflito e Saúde, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Fernando Cordeiro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção de Tatuapé da UAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Marina. Uma boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar novamente nessa rodada de eventos que a gente tem feito todos os meses, trazendo a visão sistêmica para as práticas colaborativas e para a advocacia na mediação. Então, queria desde já agradecer o apoio das presidentes da Comissão da Advocacia na Mediação e Conciliação, Ana Luísa Isoldi, e também gostaria de agradecer ao apoio da Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas. E apareceu a Mônica aqui agora, eu vi. Agradeço, Mônica, então, a você pelo apoio, né? E é sempre assim, qualquer proposta que a gente faça e as sugestões de eventos que nós fazemos e discutimos entre nós, sempre chegamos no consenso, temos uma harmonia muito grande, então fico muito feliz e vejo o trabalho que essas duas comissões têm feito em prol da advocacia, né? Até com a última conquista, que é a questão dos honorários na mediação e nas práticas colaborativas. Então, queria aqui, né, no meu lugar aqui, humilde, né, mas de advogado, e agradecer a vocês e que trabalha com essas práticas, tanto com a mediação quanto com as práticas colaborativas, agradecer o trabalho de vocês, né, e exaltar o trabalho de vocês, está sendo belíssimo. E tenho certeza que todos que estão aqui assistindo hoje esse webinário têm o mesmo sentimento que eu tenho. Fiquei muito feliz quando vi nos grupos, né, essa vitória, essa conquista de vocês, e vi o trabalho. Pude acompanhar um pouco distante, mas vi o trabalho que vocês fizeram em prol dos advogados e vem trazendo novidades, né, trazendo eventos. Vocês não param, né? E a gente sempre tem uma atividade relacionada a essas duas comissões. E uma dessas atividades é trazer essa visão sistêmica, né, que é algo novo, né, tanto na advocacia, na mediação, quanto nas práticas colaborativas, e que acho que é um casamento, entre aspas, perfeito. Então, fico muito feliz. Não podia deixar de agradecê-las e de mencioná-las pelo trabalho que vocês têm feito. E queria, então, sem mais delongas, para que a gente não perca nenhum minuto mais, né, queria hoje agradecer, desde já, o sim do nosso palestrante de hoje, que é o Matheus Santos, né? Além de um grande profissional, de um excelente profissional, e tenho certeza que todos vocês vão sair daqui encantados, né? É um grande amigo que eu tive a honra de conviver. Então, uma grande pessoa. Então, fico muito feliz, muito obrigado por estar aqui hoje, né? E se disponibilizar, né, de transmitir os seus conhecimentos para a gente. E tenho certeza que isso vai ser de grande valia para todos os advogados, porque todos nós, né, temos uma questão de saúde, né, por conta da nossa profissão. A gente sabe que muitas vezes não é uma profissão que demanda muito do profissional se ele não está no lugar dele, né? Então isso demanda muito e acaba adoecendo. E além disso, os próprios clientes, né, também vêm adoecidos, e acho que isso depois vai ser aqui discutido e colocado. Então, para que não percamos mais tempo, então eu queria
apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Matheus Santos. Ele é constelador, segundo Bert Hellinger, biomédico especializado em assistência circulatória e respiratória, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, em direito sistêmico e em psicologia transpessoal. Hipnoterapeuta ericksoniano e trabalha com constelações familiares desde 2009. Então, assim, é uma pessoa que tem uma caminhada aí já longa na área das constelações familiares. Então, a palavra é sua, Matheus, e muito obrigado. Grato, queridos amigos, grato em primeiro lugar, né, ao AB, ao Fernando, a Ana Isolde, a Mônica, pelo convite, pela honra que me cabe de poder aqui participar e trazer um pouco de algum conteúdo que eu creio que possa auxiliar as pessoas. A ideia é essa, e eu acho muito louvável da parte de vocês, né, dessa área das práticas colaborativas, de pensar em novas maneiras de trazer abordagens e métodos e conhecimentos e, de uma certa forma, luz para as pessoas, para os profissionais que vêm chegando e já estão há tanto tempo, para que possam se aprimorar. Eu acho isso muito legal, porque eu tenho, né, a minha vocação, e eu sei, e imagino que muitos aqui também têm as próprias vocações, e dentro da nossa vocação a gente tem um sentido de realização, tem um sentido de fazer a coisa acontecer. E nesse sentido de fazer acontecer dentro da nossa vocação, sempre tem um objetivo de ser melhor profissional, ser melhor pessoa, ter melhores resultados. E aquilo que a gente olha por trás de tudo isso influencia em quem nós somos. E já que a gente vai chegar em algum lugar, e eu imagino que aqui, depois dessa fala também, nós vamos chegar em algum lugar, por que não a gente se preparar mais e buscar em outros lados e outras vertentes, né? Vocês veem assim, pelas coisas que eu estudo, eu busco em alguns lados e algumas vertentes recursos. Eu sei que aqui, né, na OAB, a Casa dos Advogados é a casa dos recursos. E eu acho isso uma palavra assim muito interessante, muito interessante. E eu uso bastante ela dentro do contexto terapêutico, seja na constelação familiar ou seja em outros sentidos, porque nessa palavra tem uma explicação interessante da gente, algumas vezes, precisar refazer o curso, retornar ao ponto de partida. E aí o recurso se torna um recurso, se torna uma ferramenta, se torna uma fonte de força. E aí essa palavra se conecta às palavras em inglês, em outras palavras, em outros idiomas, que é resource, resourced, ressource em francês, né? De voltar à fonte. E mesmo que seja a fonte do problema, algumas vezes é a fonte da força ou é a fonte da solução. Então, eu vejo que esse olhar que vocês estão tendo de buscar outras fontes onde possam fortalecer os profissionais é muito louvável. E o tema que eu venho falar hoje, né, fui convidado, é a respeito da advocacia, conflito e saúde. Isso é uma coisa bem interessante, me chama muita atenção, porque quando eu fiz a formação em direito sistêmico, eu tive a oportunidade de estar mais próximo de juízes, promotores, advogados, profissionais do direito, e conhecer mais de perto esse cotidiano, porque o meu contexto é um contexto hospitalar, cirúrgico, eu trabalho com cirurgia cardíaca, assistência circulatória e o contexto terapêutico. Mas eu percebi que existem algumas semelhanças. Por quê? As decisões que são tomadas dentro da profissão de vocês mexem diretamente com as vidas humanas. São determinações que, às vezes, estão sujeitas a acarretar uma série de
consequências que a vida das pessoas vão ser afetadas, e às vezes a vida de muitas pessoas. E eu imagino, né, e conversando com essas pessoas, eu percebi o quanto que eles carregam dessa responsabilidade. Algumas vezes essa responsabilidade num sentido de vamos lá, a gente constrói junto, e algumas vezes a responsabilidade de um salvador. Deixa comigo. Aqui tem lombo. Eu faço. Eu sou uma autoridade. E isso tem alguns efeitos. Uma das coisas que me chamaram a atenção quando eu conheci as constelações familiares foi perceber a capacidade que nos dá de ampliar a percepção do quanto que a nossa postura diante de alguma relação afeta tanto o efeito dessa relação quanto quem nós somos. E quando eu digo quem nós somos, não é só o eu que está falando. É o eu que tem essa mente, é o eu que tem essa psique, é o eu que tem essa emoção, é o eu que tem esse corpo, e é o eu que tem esse espírito, essa alma. Então, isso tem uma afecção, isso afeta a gente em diversos níveis. Depende do quê? Da nossa postura, da intensidade dos acontecimentos e da constância desses acontecimentos. Por quê? Cada um dos acontecimentos na nossa vida tem uma importância. E algumas vezes esses acontecimentos, eles são resultados de quem nós somos. Como assim? Por exemplo, eu, Matheus, sempre gosto de falar de mim. Eu tenho um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de lidar, um jeito de amar, um jeito de me relacionar, um jeito de lidar com as coisas da minha vida. E eu imagino que com vocês é da mesma forma. E de onde é que vem esse jeito? Vem da minha história. Vem daquilo que eu pude viver com os meus professores, daquilo que eu pude viver com os meus amigos, daquilo que eu pude viver com os meus amores, daquilo que eu pude viver com a minha família. E, em primeiro nível, daquilo que eu pude aprender com os meus pais, meu pai e com a minha mãe. Então, vejam o quanto que a nossa vivência modifica a nossa postura diante dos acontecimentos. E se eu aprendi com um professor que tem que fazer desse jeito, muitas vezes, até eu conseguir um certo domínio, eu faço do jeito que o professor ensinou. E vejam o papel de cada pessoa na nossa formação. E quando a gente entra em campo, na realização da nossa profissão, que é o que muitos daqui fazem, tudo aquilo que nós somos aparece. Não tem como. A gente só mostra aquilo que a gente é. E às vezes a gente está mostrando alguma coisa que a gente quer que o outro veja, mas todos nós temos uma capacidade de ler microexpressões onde a gente percebe as incoerências. Por mais que se minta, muitas vezes algumas pessoas parece que tem alguma coisa aí que não é bem assim. Então a gente sempre mostra aquilo que a gente é. Não tem escapatória. E a gente só faz aquilo que a gente pode. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Assim é a nossa vida. Então, quando a gente entra em campo, dentro de uma relação, seja numa mediação, seja numa área de advocacia, onde a gente vai tomar parte de um lado para poder realizar algo, trazer uma solução, né? Que eu imagino que muitas pessoas aqui se direcionam para a solução. Eu sei que algumas vezes, né, por causa de um senso de justiça, às vezes a gente não quer uma solução, mas a gente quer uma compensação. Às vezes a gente quer uma justiça compensatória e não necessariamente uma
resolução do problema, a não ser que seja para o nosso lado, mas muitas vezes nós queremos uma solução. E tudo isso afeta a nossa saúde. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece, seja externo ou seja interno, tem um efeito bioquímico no nosso corpo. O nosso corpo, a gente pode entender, se quiser, ele funciona como uma máquina, como um computador. E o tempo todo ele lê as reações, as interações, e ele cria imagens e compreensões, que é o que a gente vai trabalhar. São os mapas. Mas lembre-se que os mapas dessas imagens e aquilo por onde a gente vai caminhar não são a realidade em si. O mapa não é território. São imagens. Mas essas imagens, uma vez que entram dentro desse sistema, eles têm uma reação. E essa reação tem uma consequência. Que reação são essas? Isso é uma coisa interessante, eu acho que pode ser interessante para vocês de destacar, que são o que a gente chama de emoções. Nós somos movidos por emoções. Tem pessoas que são mais racionais e parece que não sente muito, mas todos têm emoções. E aí é por isso que eu vou fazer uma distinção a respeito de emoção e sentimento para explicar o processo disso dentro da saúde, tá? Porque todos os processos, todos os conflitos geram emoções, geram reações químicas, tá? E aí a gente chega nas doenças. E como tem 1h30, hoje dá para a gente explicar bem detalhado algumas coisas, eu acho que pode contribuir. Então, o que são as emoções? No nome já diz. Emoções trazem movimento, emotions, trazem movimento, aquilo que gera movimento, seja um movimento externo, seja um movimento interno. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente lê uma situação, aquilo gera uma série de reações químicas no nosso corpo. Quando é que isso tem algum efeito assim tão importante? Quando geram movimentos de sobrevivência. Vou explicar como é isso. Existem emoções que a gente considera emoções positivas e negativas. Emoções que têm valência positiva e emoções que têm valência negativa. Onde é que se avalia isso? Nas emoções que causam reações de afastamento ou reações de aproximação. E vejam, isso tem um efeito nas partes, nos conflitos. Porque a gente, dependendo do que acontece, a gente quer se aproximar, dependendo do que acontece, a gente quer se distanciar. No fundo bioquímico, biológico do nosso corpo, aquilo que nos causa uma reação de afastamento da valência negativa, ela engatilha um dispositivo de sobrevivência. São disparados uma série de hormônios no nosso corpo que eles vão produzir vasoconstrição, o fluxo sanguíneo vai ser direcionado, a água no nosso corpo vai ser movimentada, a gente vai reter a água, os leucócitos vão ser desestimulados. Por quê? Nós precisamos sobreviver. Então vejam quanto que no momento dentro de um conflito, numa raiva, no momento dentro de uma parte em que aquilo vai ser perdido, afeta o nosso senso de sobrevivência. Aonde? Em diversos níveis. Um dos níveis fundamentais, que é o que o Bert Hellinger trouxe à luz, no meu conceito ele trouxe à luz, o pertencimento. Se eu perco uma causa, eu perco um cliente. Perde-se aquela relação. Se eu não faço segundo as regras dessa casa aqui, eu perco o pertencimento. Eu não sou um bom advogado, eu não mereço estar aqui. Se eu não consigo resolver e mediar um conflito segundo as regras do que é pressuposto ou do que é aquilo que faz, eu não me sinto bem.
porque eu não pertenço, porque eu não estou capacitado o suficiente. E me gera uma sensação de perda, de estresse, de afastamento, de medo, de tristeza, de raiva. Estresse. Agora você imagina isso 1 hora, 10 horas, 24 horas, 3 meses, 10 anos, vivendo com medo, no estresse. O corpo da pessoa vai trabalhar, vai para aquela sessão, para aquela aula, eu não sei bem os nomes, eu esqueço, mas aquela mediação do conflito, ele vai estressado, com medo, suando, com frio na barriga. Isso que eu estou falando dessas emoções, elas são muito rápidas. O tempo todo acontece. Se vocês pararem agora para pensar num assaltante chegando e mostrando a arma na sua cabeça, isso tem uma reação muito rápida no nosso corpo. E não tem um assaltante agora mostrando uma arma na sua cabeça. Então, eu estava explicando até agora a respeito de reações externas. Mas vejam o quanto das reações internas também ativam o nosso gatilho de sobrevivência. Os nossos hormônios de sobrevivência. Adrenalina, cortisol. E eles se tornam, ao longo do tempo, tóxicos. E isso já é comprovado hoje em dia pela ciência, que ao longo do tempo podem causar algumas doenças. Baixar a imunidade. Né? Às vezes a gente vê aquela pessoa que tem herpes, por exemplo, uma coisa simples. Tem herpes labial, herpes simples. De repente ela passa uma semana de estresse, aparecem umas feridinhas na boca. Baixou a imunidade. E se a gente for olhar um pouquinho para trás, você vai ver que ela passou por um tempo de estresse. Então, isso é muito notável, o efeito das emoções. Quando a pessoa se conscientiza das emoções, essas emoções se tornam conscientes. E aí passam a se chamar sentimentos. E aí a gente tem a capacidade de cultivar sentimentos. E isso é uma das coisas interessantes de trazer aqui, porque algumas vezes a gente tem os sentimentos de emoções negativas que nos distanciam. E aí, esses sentimentos, a gente fica lembrando daquela situação. Nossa, eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver, eu preciso fazer. Nossa, eu esqueci disso aqui. Isso aqui. E essas reações vão afetar o corpo dessa pessoa. Isso eu estou falando de um nível bioquímico e de um nível reacional, de um nível relacional, de um nível presente. Agora, mais profundamente, isso tem uma origem. Porque existem pessoas seguras, existem pessoas que têm medo. Existem pessoas que são decididas, existem pessoas que são fujonas, existem pessoas que são meio confusas. Por que eu estou dando essa separação assim? Porque tem um estudo a respeito de tipos de apegos, que são assim. E são maneiras que as pessoas desenvolvem de perceber e encontrar segurança dentro dos seus relacionamentos. E isso é muito importante, porque todos nós, no fundo, para ficarmos tranquilos, precisamos sentir segurança. E aí a gente busca nos preparar, que é o que vocês estão fazendo aqui. A gente busca preparar tecnicamente, com conhecimento, a gente busca se preparar para ver o que a gente vai precisar fazer. E existe essa preparação estrutural, que é uma das coisas que eu acho mais interessante do trabalho sistêmico das constelações familiares. Da gente dar um momento de poder olhar para a nossa estrutura em si e perceber o quanto de responsabilidade dentro de um relacionamento a minha postura e a minha estrutura afeta todo o ambiente. Olha só que interessante. Todo o ambiente.
Então, com essa percepção, a gente pode olhar mais profundamente dentro da gente e ver o que é que eu faço para pertencer. O que é que eu posso fazer para fazer meu trabalho de uma forma mais saudável? Porque, como eu venho dizendo, as nossas reações, elas influenciam todo o acontecimento, todo o ambiente. E quando a gente pensa no nosso pertencimento, que é uma estrutura básica da nossa consciência, isso influencia diretamente na percepção da realidade. Diretamente na percepção da realidade. Por quê? Dentro de nós, com essa máquina biológica que nós temos, nós estamos o tempo todo avaliando. Isso é bom, isso é ruim. Algumas coisas do que eu estou dizendo aqui, eu sei que as pessoas estão o tempo todo avaliando. Isso sim, isso não, isso é bom, isso não é. Isso não é. Todos nós somos assim. E dentro do nosso trabalho, todo o tempo a gente é assim. E essa é a nossa consciência. E o que faz a nossa consciência agir e avaliar aquilo que é bom e aquilo que é ruim? E isso foi uma grande descoberta do Bert Hellinger, ao meu ver, isso é uma coisa pessoal, ao perceber que aquilo que é bom para nós é aquilo que faz a gente sobreviver, a gente pertencer a um determinado grupo, faz a gente sentir que aquilo que a gente acredita pode seguir vivo. Então vejam que muito das nossas decisões, no fundo, no âmago do ser, se trata de vida ou morte. E por isso que ativa no nosso corpo gatilhos de sobrevivência. Então, a gente perceber esse pertencimento é ganhar uma luz na consciência. Para se ter uma ideia, isso é um tipo de explicação minha para as pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que conhecem isso, mas eu acredito que pode só ter pessoas que não conheçam. Então, por exemplo, a gente tem aí no mundo pessoas que acoplam bombas no corpo e vão explodir uma igreja. E fazem isso de bem com a vida, com uma boa consciência, acreditando que fazem em nome de Deus. E para nós, brasileiros, isso é bom? Isso é ruim? Isso é certo? Isso é errado? Isso tem uma função. Para nós, isso é um absurdo. Para mim, pelo menos, é um absurdo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas, é muito forte a religiosidade, né? E se a gente pega uma pessoa de família umbandista e uma dessas pessoas resolve se converter a ser evangélico, isso é bom ou isso é ruim? Isso é leve ou é pesado? Isso é certo ou isso é errado? Isso tem um efeito dentro das famílias. Isso tem um efeito na consciência das pessoas. E se eu sou um advogado, que eu luto pelas causas e eu sempre ganho, mas na minha família todo mundo perde, como é que eu olho para minha família? Ou se na minha família todo mundo ganha, todo mundo é rico, e eu estou perdendo direto, como é que eu olho para minha família? Vejam o quanto disso afeta a consciência e aqueles que tiverem capacidade, o efeito que essa imagem traz para o seu corpo. Você fica mais relaxado, você fica mais tenso, você lembra das causas que você ganhou, você lembra das causas que você perdeu, você lembra como você voltou para casa quando você perdeu, ou você lembra quando você voltou para casa quando você ganhou? E vejam que isso tem um efeito em cada pessoa. Agora imagina isso, um dia, 2, 3 meses, 5 meses, 10 anos. Isso tem um efeito. E mais profundamente, eu tô indo cada vez mais profundo. Falei de uma parte
emocional, numa parte comportamental, emocional, sentimental. Agora eu estou entrando numa parte mais sistêmica para a gente chegar num nível mais anímico, tá? Mais profundamente, o que é que faz a pessoa tomar as decisões que ela toma? O que é que faz a gente ter a vocação que a gente tem? E a gente percebe isso com esse conhecimento sistêmico das constelações familiares, e isso foi uma pesquisa das pessoas da Hellinger, da Sophie, do Bert, de que vocação significa emaranhamento. E o que é emaranhamento? Vocação significa rolo, situação, trauma. Isso é bom ou isso é ruim? Ué, se você é um bom advogado e gosta do que você faz, isso é bom. Eu sou biomédico e acho bom. Sou constelador e acho bom. E sei que por trás dessa minha vocação tem algo na minha história que me faz ter essas decisões que eu tomo. E isso é uma luz na consciência. É conhecimento, é percepção. E uma vez que a gente ganha luz, ganha conhecimento, ganha percepção, a gente ganha liberdade de ação. E eu posso escolher. E eu não trabalho mais porque eu sou escravo. Eu sei que tem algo que me move. E eu uno a minha força a esse algo que me move. E eu ganho força. Isso é uma vocação com clareza. Porque tem muitos que começam a trabalhar e se sentem escravos do trabalho. E está aí mais um ponto de adoecimento. Porque o trabalho não é uma força, o trabalho é um peso. E carrega peso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Isso é um peso que a pessoa tem que carregar. E uma vez que a gente pode ampliar o olhar e perceber e ganhar luz na realidade, a gente ganha saúde. Saúde vem da origem da palavra salus. Olha aí. Salus. Que é esse ser inteiro. Esse ser inteiro. Então, eu vejo que todo esse corpo de conhecimento, ele favorece as pessoas a entrar dentro de um contexto captando as partes e ganhando compreensão e ganhando liberdade de ação e ganhando força. E essa força e esse relaxamento e essa segurança produz em nós sentimentos e emoções que são de valência positiva, que nos causam aproximação. E eu, pessoalmente, saber de tudo isso eu acho muito interessante, porque eu percebi, estudando trauma, que os traumas, aquilo que a gente entende como trauma, sempre se trata de uma separação. Sempre se trata de uma separação. O Bert Hellinger fala do trauma como a separação da mãe. Essa é a origem de todos os traumas. Mas eu continuei estudando isso e percebi que todos os traumas se tratam de separações. A gente pode falar de trauma contundente, né? A gente pode falar de trauma emocional. E podem ver que o trauma sempre é uma quebra. É uma separação. E o maior trauma é a morte. Seja a morte das células, seja a morte de uma pessoa querida. E uma separação, por exemplo, um nascimento, é um trauma, porque é uma separação da mãe. Um nascimento de um irmão é um trauma, porque ele divide a nossa mãe. Aquela mãe que era só para nós, ou só para eu e meu irmão, chegou mais um para dividir. E é um trauma.
E isso, dependendo de como acontece, tem um efeito na vida da pessoa. E para você perceber se isso tem um efeito, muitas vezes é percebido quando chega um colega novo na equipe. E aí chega o colega novo e você olha assim, novato. Esse aí, vamos ver. E te incomoda, todo novato te incomoda. Esse é um dos gatilhos que a gente percebe daquele que tem um trauma com um irmão novo. Tá? Isso não é uma regra, mas é um padrão. Então, os traumas, eles têm um efeito e sempre estão relacionados às separações. E é interessante a gente ver isso porque também, dentro da nossa cultura, a gente entende que aquilo que nos separa é diabólico. E daí vem a origem da palavra diabo, diabolos, aquele que separa. E tem uma relação direta com os sentimentos, com as emoções de valência negativa que nos separam, que nos causam esse movimento de fuga, de sobrevivência. E tudo isso tem um efeito no corpo das pessoas que geram doenças. Então, a gente percebe que dentro dos conflitos e dentro do estresse, começam a surgir doenças. Seja porque a pessoa não diz, seja porque aquele conflito é um gatilho de algo que já aconteceu na sua história, seja porque aquele conflito é algo que põe em risco a sua sobrevivência, ou seja porque aquele conflito tem uma origem sistêmica. E o que é essa origem sistêmica? Isso tem diversos níveis. Por exemplo, eu encontro dentro das constelações traumas de pessoas no nascimento. E se torna sistêmico por quê? Porque aquilo tem a ver com a própria mãe, com a relação com a própria mãe. E a maneira como ela se relaciona com a própria mãe gera ali diversas impressões. Aquilo que eu disse lá no começo, né? A respeito dos mapas, das imagens, daquilo que a gente usa para se pautar na vida. E olha só, existiu um biólogo chamado Conrad Lorenz, e ele fez um estudo a respeito dessas impressões, que é muito interessante. Ele percebeu que os patos, quando eles quebravam o ovo, o primeiro objeto que se movimentava, ele identificava como mãe. E ele passava a andar atrás de objetos parecidos com aquilo como a mãe dele. E ele percebeu isso porque ele tinha um patinho nascendo e rolou uma bolinha de golfe. E o patinho começou a ficar atrás da bolinha de golfe e não queria saber dos outros patos. E ali, dali para frente, ele procurava objetos redondos para se aproximar. E quando ele se transformou num pato macho, ele procurava objetos redondos para copular. E ele foi estudando essas impressões nos patos. Mas teve um outro cara que alguns aqui podem conhecer, chamado Timothy Leary, que é o cara que desenvolveu o LSD. Ele também era um pesquisador. E ele percebeu que a nossa estrutura humana ela é mais complexa, mas nós também temos essas impressões. Nós também temos essas impressões. E a impressão que a gente tem da nossa mãe, a gente projeta em outras partes de nossos relacionamentos. E ele percebeu que tem determinados momentos do nosso desenvolvimento onde a gente capta essas impressões e isso tem um efeito, por exemplo, na nossa comunicação. Problemas de comunicação. Problemas cognitivos. Depende da impressão que essa pessoa capta, dessa imagem de mãe e de pai que essa pessoa tem. Olha só que coisa interessante. Eu acho, né? E aí, a gente vê o quanto é que nós projetamos isso dentro dos próximos relacionamentos, dessas impressões, e muitas vezes de maneiras inconscientes, de maneiras sem perceber.
Então, conhecer tudo isso e conhecer a nossa história se torna um recurso e uma capacidade para que a gente possa ganhar uma certa liberdade e luz de ação. De ação. E entender o quanto dessas impressões ainda reverberam em quem nós somos. A sua vida foi difícil? Você teve trauma na sua infância? O quanto disso você projeta nas suas ações? O quanto disso os seus clientes têm a ver com você e você precisa resolver nos clientes assuntos que são seus? Assuntos que são seus. E ali você luta por uma justiça, com sangue nos olhos, a todo custo. E isso é uma origem de conflito, a serviço do seu trabalho, mas está acontecendo uma retroalimentação de conflito dentro de si. Porque você pode até ganhar ação, mas aqui dentro não resolveu. Já pensou? Não resolveu. E aí você precisa de um outro cliente. E vem outro cliente e, coincidentemente, tem a ver com o mesmo tema. Eu só pego o tema assim. Eu estou falando isso, eu não sou advogado, mas eu convivi alguns anos aí com alguns advogados e eu aprendi muito. Eu sou muito grato. Fernanda é um grande amigo, a Ana, que a gente vai conversando e vou aprendendo. E é isso. Isso acontece terapeuticamente também. E aí a gente precisa olhar. Porque isso é uma frase do Bert Hellinger, que o constelador só leva o cliente até onde ele já caminhou. E a gente precisa caminhar mais longe para poder levar mais longe. E algumas vezes isso acontece coincidentemente, mas ali não é uma solução. É uma solução para aquela pessoa. E aí o seu conflito está a serviço da pessoa. E veja que não fica nem bom nem ruim. É a serviço. Porém, e isso é interessante, o seu conflito está retroalimentado enquanto você não resolve. E algumas vezes a gente precisa usar alguns recursos, e dentre alguns recursos, eu cito a constelação familiar, que é um ótimo recurso para a gente voltar até o ponto de origem daquela dor, daquele trauma, daquela separação. E, através das ordens do amor, a gente vê se é possível unir o que estava separado. Unir aquilo que estava separado. E quando eu sou da área da saúde e tenho essa vocação e gosto disso, e me procuram muitas pessoas com doenças para constelar, e eu não faço uma constelação para curar ninguém. Isso não cabe. Isso é da medicina. E eu respeito aquilo que vem antes, sabe? Mas a constelação, ela traz um novo olhar, um olhar mais amplo. E ela traz à luz algo e mostra que, muitas vezes, a doença que se manifesta no corpo é o último elo de uma corrente de algo que começou na alma. Na alma. E quando eu digo alma, né, às vezes as pessoas podem entender um contexto religioso, mas o objetivo não é esse. Desculpa. A alma que eu estou dizendo é a alma no sentido da origem da palavra, anima, aquilo que nos anima, a vida. E a gente percebe o quanto que aquilo que aconteceu acaba se reverberando mesmo de maneira inconsciente para nós. Vou dar uma explicação, ver se cabe para vocês. Olha, aquilo que eu venho explicando até agora, eu tenho um jeito de lidar com as coisas. E eu aprendi muito disso com toda a minha vivência, mas a base disso é pai e mãe e as impressões que eu tenho deles, que se relacionam diretamente com noção do que é a vida. Como eu me relaciono com a vida? Ali, nas primeiras horas, nos primeiros dias, algo disso já foi impresso em mim. Então, a minha relação com a minha mãe, com meu pai, do jeito que eu vim, influencia.
E se eu não tenho consciência disso, influencia ainda mais. Amor. O que é o amor? Como o amor age na minha vida? Como o amor está na minha relação? Onde eu percebo amor aqui? No conflito tem amor? Isso vem lá da nossa origem. Segurança. O que é a segurança? Onde eu me sinto seguro? Onde, no momento em que a minha vida corre perigo, eu posso buscar segurança? Dentro de mim, dentro da minha história. E nesse contexto, e mais um que eu vou citar, que eu gosto de falar, é o mundo. Como eu me relaciono com o mundo? Qual é o meu papel no mundo? O mundo é perigoso? Eu preciso me proteger do mundo? E tudo isso a gente aprende na primeira infância, nos primeiros dias de formação, nos primeiros meses, primeiros anos. São as impressões que vão reverberando. E tudo isso eu aprendo, e tudo isso eu tenho dentro de mim, porque eu vejo e tive meus pais do jeito que eles são. E os meus pais são do jeito que eles são, porque os pais deles eram do jeito que eles eram. E se aconteceu algum trauma no caminho de lá para cá, modificou o jeito dos meus pais serem. E porque meus pais passaram por aquilo que eles passaram, modificou o jeito deles lidarem comigo. E isso a gente pode ver, e existem estudos que até 6 gerações isso mobiliza a gente. 6 gerações é gente pra caramba. É gente pra caramba. Isso 6 gerações na descendência direta. Tá? Isso é muita coisa. Se a gente olhar, nossos pais são 2, nossos avós são 4, nossos bisavós são 8. Só aí já são 14 pessoas. 14 histórias que influenciam quem nós somos. E às vezes acontecem coisas que têm um efeito dentro da família, e nessa consciência familiar, nessa consciência de grupo, isso tem um efeito. E isso também foi uma outra percepção do Bert Hellinger, ao perceber que quando alguém é excluído do sistema, quando alguém é excluído do sistema, essa própria consciência sistêmica, que é uma consciência arcaica, ela inclui alguém e coloca essa pessoa no lugar de quem foi excluído. E uma vez que essa pessoa foi excluída, ela começa a sentir a sensação. Essa pessoa foi incluída no lugar do excluído, essa pessoa começa a sentir sensações daquele que foi excluído. Como assim? Vou explicar de uma maneira mais visual para as pessoas. É uma coisa meio complexa de entender assim de primeira vez, para quem não conhece. Você imagina o seguinte, isso é um campo de estudo de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Você imagina que para criar uma nova molécula, isso leva um tempo, não é uma coisa simples. Mas que quando a gente cria uma nova molécula, essa molécula ela tem uma estrutura de ser, uma forma de ser. Molécula mesmo, atômica. Uma forma, uma estrutura de ser. Se eu tiro um átomo dessa molécula, ela desestabiliza e muda a estrutura. Mas uma vez que ela existe, essa molécula passa a ter essa forma pré-determinada. E algum átomo vai ocupar o lugar para que ela mantenha a sua estrutura. E isso acontece no sistema familiar. A partir do momento em que o sistema passa a existir, quando alguém é excluído do sistema, alguém de uma próxima geração, não se sabe por quê, é escolhido a ocupar o lugar. E aí, quando ele ocupa esse lugar, ele sente as sensações daquele átomo que ocupou antes, daquele familiar que ocupou antes. E dessa forma, a gente começou a identificar isso como origem de algumas doenças. Isso é uma coisa que o Bert começou a fazer. À medida que ele começou a ficar conhecido, começou a ser convidado para mostrar o método terapêutico dele em diversos outros âmbitos, inclusive em hospitais. E aí, dentro desses hospitais, usando esse método terapêutico, que é o que a gente chama de constelação familiar,
ele começou a perceber padrões. E muitos desses padrões que estão ligados à origem de doenças têm a raiz numa exclusão familiar. E aí, dentro disso, tem assim, horas e horas de fala e de explicação para cada doença e tal, e depende das perguntas, a gente responde mais especificamente dentro disso. Mas essa exclusão, a gente fala, nossa, mas isso é uma coisa assim muito empírica, né? Se vê na constelação e tal, e tem alguma evidência científica? Tem. Não com a constelação familiar, mas com uma área de pesquisa chamada epigenética. E isso é uma coisa importante de citar para as pessoas, porque eu imagino que a maioria de nós aqui tem em torno de uns 40 anos, né? Alguns menos, mas eu vou falar a respeito de nós, dos 40 para cima. A gente, quando estudou biologia, principalmente eu que estudei na Faculdade de Biologia Molecular e Biologia da Saúde, né, Biologia Médica, a gente começa a perceber, a gente aprendeu, na verdade, que ela é um pouco fixa, né? Se você tem o gene da diabetes, você vai desenvolver diabetes. Se tem o gene do câncer, você vai desenvolver câncer. A gente aprendeu assim. Mais de uns anos para cá, isso tem sido um objeto de estudo dentro da área da saúde, eles perceberam que todas as células, é uma das coisas, assim, dos princípios desses estudos, que todas as nossas células do nosso corpo têm a mesma carga genética. Todas. E você imagina que se a gente pega a carga genética de uma célula microscópica e estica todo aquele código de gene, ele fica aproximadamente com 1,80 m de altura. Isso é enrolado de uma forma que fica microscópico dentro de uma célula. E aí, algumas células se diferenciam para neurônios, outros para cardiomiócitos, outros para células epiteliais, e assim vai. Diversos tipos de células. E eles perceberam que não era só isso, que as células, elas também podem ligar e desligar genes. E eles viram que isso pode ter relação com eventos externos. E aí eles começaram a fazer estudos com ratos de eventos externos e mapeamento genético. Olha só que coisa interessante. É o estudo da epigenética. E um dos estudos que assim mais me chama atenção e eu gosto de contar para as pessoas é que eles pegaram ratas e dentre as ratas eles sabiam quem eram as mães ratas que cuidavam muito dos filhotes e as que não cuidavam muito dos filhotes. As que cuidavam bastante, não cuidavam. Então, eles pegaram dois extremos de ratas. E quando surgiu uma ninhada, colocaram para essas ratas cuidarem. E quando eles colocaram para essas ratas cuidarem, eles mediram o que eles chamam de metilação. Eles mediram as alterações do DNA daqueles ratos. E depois de um tempo, eles mediram aqueles filhotes das ratas que não cuidavam e daquelas ratas que cuidavam muito dos seus filhotes, o grau de alteração da genética, das metilações. E eles viram que dos ratinhos que conviveram com as mães que não cuidavam bem dos seus filhotes, um grau de alteração genética muito maior. E aonde que isso se manifestava? Em atitudes dos ratinhos. Eles eram mais violentos, mais inseguros e com maior tendência a vícios. Então, quando a gente olha para trás e vê os nossos estudos, quando que a gente pensaria que os cuidados de uma rata, que se dá através da lambida no ratinho, geraria um mediador que vai mexer lá dentro do núcleo celular? E eles começaram a perceber que isso tem relação com outras coisas, Eles perceberam que isso tem relação com traumas de guerra, e isso altera a genética. Um tipo de alimentação, isso altera a genética. Então, são diversos conhecimentos que eu estou trazendo aqui hoje com o objetivo de mostrar para vocês o quanto é que nós somos seres complexos e o quanto é que nós somos seres reacionais e o quanto é que a nossa postura diante de um conflito reflete no nosso corpo. E o quanto é que a gente ter recursos de segurança, de calma, de paz, de força, pode facilitar
a nossa bioquímica corporal e, consequentemente, a nossa saúde. E eu acho interessante citar isso, porque quando a gente vê isso dentro das partes, dentro dos conflitos, algumas vezes a própria doença está relacionada à solução do conflito. Quando a gente constela isso, quando a gente olha para a origem daquela doença, a gente vê que aquela doença também se manifesta em relação à origem do conflito. E uma vez que a gente resolve o conflito, resolve uma parte da doença. Ou uma vez que resolve a doença, o conflito também se resolve. E nesse sentido, é interessante perceber o quanto é que o conflito e a doença estão a serviço da vida, do desenvolvimento, do amor, de unir aquilo que foi excluído, de trazer de volta aquilo que estava separado. E isso tem a ver com a cura dos traumas. Lembra que eu falei da separação? Então, existe uma relação direta. E a maneira com que o profissional se coloca diante dos conflitos influencia no resultado. E tem a ver com a sua história familiar. E isso é muito importante, porque uma vez que você se prepara mais, uma vez que você encontra maneiras de se tranquilizar, maneiras de ter mais clareza naquilo que acontece, você fica mais solto para não entrar dentro da energia que circula dentro do conflito. Porque isso é perceptível, né? Quando acontece um conflito, isso não é só dentro da área do direito, isso acontece em qualquer conflito. A gente chega num conflito, às vezes, querendo apartar, e daqui a pouco está trocando tapa junto com as outras partes. Porque entra numa reverberação energética. Gera um campo de energia que, às vezes, somos tomados a serviço de um lado que tem a ver com a nossa história. E se a gente vai resolvendo os nossos problemas, os nossos traumas, vai crescendo enquanto ser humano perante a vida, isso naturalmente vai nos trazendo uma clareza, não para ser maior diante do conflito, mas para servir com mais força, mais paz, mais humildade e mais crescimento. Porque aí a gente serve a vida. E o dinheiro torna-se um lucro, um resultado. E ele vem, e vem, e vem, pelos bons resultados. E a gente não precisa olhar mais para o dinheiro. A gente serve a vida. E ganha uma força muito maior. Porque a gente para quando não dá mais. E saber dizer não diante de algumas situações é uma força, é uma capacidade, é um caminho para ter saúde. Até aqui deu. É até aqui que eu posso. Talvez outra pessoa possa continuar. E perceber que nesse trabalho de ajuda dos nossos clientes, nós somos apenas um guia atravessando uma floresta. E a gente entrega recursos para que ele sobreviva e atravesse com as próprias pernas. Com as próprias pernas. E a gente vai caminhando junto por um tempo e até aqui deu. A partir daqui é com você. Ah, obrigado. E aí você vai e vai caminhando. Então, eu não sei assim se eu estou sendo claro, né, o suficiente para as pessoas, porque eu estou falando tanta coisa. Tá bom? Tá bom, então. E são assuntos que que eu gosto mesmo. Eu gosto de me dedicar a estudar porque eu percebo o quanto que isso traz de capacidade para as pessoas. E esse é um dos nossos trabalhos na ajuda. Capacitar.
E vejam o que eu disse, né? Isso é interessante. Capacitar não necessariamente é salvar. Não necessariamente é salvar. Porque quando eu quero salvar essa pessoa, isso não é uma regra, é só uma ideia que eu estou dando aqui, tá? Não quero também ser o dono da verdade. Quando eu quero salvar a pessoa, muitas vezes eu quero fazer por ela. E tiro dessa pessoa a força dela ter a sua dignidade de resolver os próprios problemas e crescer diante dos conflitos. E quando eu capacito a pessoa, eu dou força para ela crescer. E é isso que os conflitos são, né? Pedras no nosso caminho. Pedras. E deixa eu ver aqui uma pergunta. Preocupada com a ética. Vamos lá. Matheus, Tá. tem uma Oi. pergunta que ficou lá atrás, que fala dos traumas e dos conflitos. Então, a pessoa, ela não está com o nome identificado aqui, mas ela fala, esses traumas que você estava mencionando, né, justificam dizer que o conflito é inerente ao ser humano. É isso? Acho que ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Legal, ótimo. Ótima pergunta. Vamos ver se eu tenho capacidade de responder. Olha, sim, são inerentes ao ser humano. Eu não conheço ninguém que não tenha nenhum conflito. E é interessante a gente perceber, porque, olha, a partir do momento que a gente nasce, existe dentro da nossa estrutura biológica uma tendência ao equilíbrio. É o que a gente chama de saúde, é o que a gente chama de homeostasia. É uma tendência ao equilíbrio. E além da tendência ao equilíbrio, existe um sentido da existência, da evolução. O nosso consciente e inconsciente, ele mira a evolução dentro do tempo. Só que, se a gente não tem dificuldade, não tem conflito, se a gente não tem problemas, desequilíbrios, a gente paralisa no equilíbrio. Paralisa no equilíbrio. E o caminhar é justamente o desequilibrar. Então, eu desequilíbrio ao ponto de dar um próximo passo. E busco equilíbrio. E desequilíbrio, dou o próximo passo e equilíbrio. E essa é a nossa vida, esse é o nosso caminhar. Desequilibrar e equilibrar. E essa é a função dos conflitos. Desequilibra, equilibra. Causa resistência, solta. Claro que alguns conflitos, eles são pedras gigantes na nossa frente. São muito grandes. E paralisa a nossa caminhada. E aí, é uma pergunta muito boa essa. E aí, o que é que a gente faz diante de um problema tão grande? Paralisa? Resolve? Desiste? Se mata? Olha quanta coisa pode acontecer. Busca recursos, busca alianças, busca conhecimento, busca profissionais. E veja, se você já teve algum conflito, a pessoa que fez essa pergunta, ou todos nós aqui, veja, depois que você passou de um conflito, você estava mais fraco ou mais forte? Maior ou menor? E o efeito é nítido quando a gente olha para trás. E a gente cresce, por mais que fiquem as cicatrizes, por mais que algumas vezes fiquem as dores, a gente cresce. Então, todo relacionamento produz crescimento, inclusive o relacionamento com conflito. E, nesse sentido, o conflito está a serviço do crescimento da vida. Até o ponto em que a gente cresce diante do conflito, quando a gente entende e aprende o que tem ali para a gente crescer e aprender, cresce, que o conflito se torna pequeno. E aquela pedra que era tão grande
no nosso caminho passa a ser só uma pedra. E a gente pega ela, não joga em ninguém, coloca no bolso. E quando a gente encontra alguém com um conflito parecido, fala, olha, eu resolvi assim. E aquela pedra daquele conflito que passou na minha vida torna-se uma riqueza do meu ser, que enriquece outros. E eu mostro para essa pessoa, olha aqui. Oh, obrigado. E essa pessoa usa isso e ela pode desenvolver as suas próprias maneiras e crescer diante dos seus próprios conflitos e enriquecer a si mesma. Agora, existem as pessoas que diante de um conflito desistem, se matam e querem mais guerra, e querem sangue. E isso tem um efeito. E quando esse efeito é um efeito de trauma, retrauma, separação, isso provavelmente se reverberará dali para frente e talvez, dependendo da profundidade do trauma, em próximas gerações. Tá? Responde bem? Acho que tá bom? Espero que sim. É uma pergunta muito importante. Muito bom, Matheus. Tem algumas outras. Posso fazer? Sim, pode, por favor. Ok, aí eu vou monitorando o chat aqui para você. Além das perguntas, tem muitos elogios e agradecimentos também, viu? Grato, uma honra. Mas vamos Uma lá. responsabilidade estar aqui, né? Diante de vocês. Não, até... Olha lá. Como saber qual ponto devo trabalhar em mim antes de ser tomada pela reação, de entrar na energia daquele conflito alheio e ser afetada por ele? É uma pergunta da Anneli. Nossa, que pergunta. Vamos lá. Isso é uma trajetória, isso é um processo, isso é uma coisa que eu também estudo e faço comigo, porque, olha, isso é humano, sabe? Inclusive, tem uma história que eu acho muito interessante, eu vou contar para vocês, é rapidinha, tem a ver com isso aí, eu vou contar. Eu gosto de contar história, quem me conhece sabe que eu gosto de contar história. É um conto hindu. Ele diz que teve um rei, um reinado, que uma vez teve um sonho, e ele sonhou com muitas raposas no reinado. E ele acordou e achou aquilo estranho e resolveu encontrar alguém que explicasse o significado daquelas raposas no sonho dentro do reinado. E ele mandou um aviso. E ele ia pagar uma bolsa de ouro para a pessoa que descobrisse. E aí um lenhador lá da floresta, ele ficou pensando, puxa, se eu ganhasse essa bolsa de ouro, eu ia me dar bem, né? Eu acho que eu queria saber o que era esse sonho. E aí um passarinho numa árvore falou, ei, você quer saber o que significa o sonho? Eu quero. Só que aí você tem que dividir essa bolsa comigo. Você divide? Divido. E aí ele falou, então, quando uma pessoa sonha com muitas raposas, significa que o reinado está tomado por traição. Aí o lenhador entendeu, falou, então tá, vou lá. E aí foi lá, disse para o rei, olha, quando a pessoa sonha com raposas, ela quer dizer que o reinado está tomado por traição. E aí o rei, nossa, faz todo sentido, muito obrigado, deu uma bolsa de ouro para ele, ele voltou para casa, aí quando ele estava voltando, ele falou, não vou passar nada para aquele passarinho. O que passarinho vai querer com ouro? Eu não vou dar nada para ele, deixa lá com o passarinho. E foi embora e não passou, não deu nada para o passarinho. Passou uns dias, o rei sonhou que no castelo do reinado estava cheio de espadas apontadas para baixo. Aí ele acordou e falou, nossa, não é possível, eu preciso que alguém descubra. Chama o lenhador para resolver essa. Aí os soldados foram lá na casa do lenhador. Olha, o rei está te chamando, tem um outro sonho. Ele, ai meu Deus do céu. Eu aprontei aquela passarinho, e agora? O que eu vou fazer? Falou, olha, eu preciso de um dia para pensar. Eles contaram, né, o que foi o sonho do rei, falou, eu preciso de um dia para pensar. Eles falaram, olha, agora o rei vai dar 2 bolsas de ouro. Não, me dá um dia para pensar que eu vou lá. Aí ele parou, saiu para andar na floresta e falou, ai meu Deus do céu, o que eu vou responder para esse rei? E aí quando ele percebeu, ele estava perto daquele lugar onde ele encontrou o passarinho. E aí o passarinho estava lá de novo e falou, você quer saber de novo o que o rei, o que significa o sonho do rei? Ele falou, por favor, você me desculpa, passarinho, me desculpa que eu não pude e tal. Sim, você pode falar? Tá, mas agora você vai ter que dividir as 2 bolsas de ouro comigo. Eu, tá bom, eu divido. E aí ele
Ele falou, olha, quando o rei sonha que o castelo está cheio de espadas, significa que o reinado está tomado por agressão, por agressividade. Ele falou, obrigado, foi lá e foi falar com o rei, disse para o rei ficou muito feliz, entregou para ele as 2 bolsas. E aí ele foi voltando para o passarinho, ele pensou, quer saber, passarinho, o que você vai querer com ouro? E jogou uma pedra no passarinho. O passarinho, antes da pedra pegar, voou e saiu. Passou mais uns dias, o rei teve um outro sonho. E aí sonhou que o reinado estava cheio de carneiro. E aí os soldados foram lá e bateram na casa do lenhador. Falou, agora são 3 bolsas de ouro e ele quer que você, só é você que tem que resolver essa. E aí o lenhador falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu preciso de mais um dia para pensar. E ele já foi direto lá no passarinho e falou, olha, eu preciso que você me ajude, porque senão o rei vai me matar, porque eu não sei resolver. Ele falou, olha, agora são 3 bolsas de ouro. Se eu te disser, você me dá o ouro? Dou todo o ouro que a gente divide, tudo igual, eu prometo, não sei o que. Então tá. Quando o rei sonhou com o reinado cheio de carneirinhos, significa que o reinado está tomado numa aura de paz. Falei, muito obrigado, tal. Ele foi lá, disse para o rei, olha, o reinado está tomado numa aura de paz. Muito obrigado, está aqui todo o seu ouro, tal, deu para ele. E aí ele saiu contente, foi lá e buscou todo o ouro que ele não tinha dividido com o passarinho e foi levar para o passarinho e falou, olha, está aqui todo o ouro, você me desculpa por tudo que eu te fiz. Aí o passarinho disse para ele assim, eu não quero o seu ouro, eu só fiz para te mostrar. O que aconteceu? Quando o rei sonhou a primeira vez com as raposas, estava tomado por traição. E o que é que você fez? Você me traiu. Quando o reinado estava tomado por agressividade, o que é que você fez? Você me agrediu. E agora que está em paz, você está em paz comigo. E aí o lenhador percebeu o quanto que a aura daquele ambiente influenciava quem ele era. E isso é uma das coisas importantes da gente perceber e da gente esclarecer dentro de si, que se a gente percebe, isso já é um ganho, a percepção de que aquela aura que apareceu ali nos tomou, então, por algum motivo, a gente tem alguma coisa que nos conecta àquilo. E aí, se aquilo nos conecta, a gente precisa olhar na nossa história porque tem alguma relação. Então, é um processo gradual de crescimento, onde a gente cresce diante dos nossos conflitos, se enriquece e entrega para uma pessoa um jeito de resolver. E não pensar que o nosso jeito de resolver é o único jeito de resolver. Como eu disse, nós não estamos para salvar as pessoas, para tirar as pessoas da situação, e sim capacitar as pessoas a resolverem os próprios conflitos, para que eles também cresçam. E aí a gente vai crescendo junto e se torna uma comunidade de destino para um sentido mais de paz, de crescimento, de harmonia, de coisas boas, de sentimentos positivos. Faz sentido? Faz, né? É boa essa. Bom, ainda temos aqui um comentário da Ana Caroline Braga sobre a ética, em que ela fala, ótima apresentação, preocupada com a ética e muitos conhecimentos, parabéns. E depois, mais para baixo, a gente tem uma outra pessoa que está falando que não entendeu bem a questão de atingir até a 6ª geração. É a Audrey. Então, se você puder retomar esse ponto. E depois, por fim, tem mais um comentário, Itamir, onde ele fala que no filme Cometer, Rezar e Amar há uma mensagem sobre o desequilíbrio no amor, que faz parte do equilíbrio da vida. E aí vem a pergunta, se o conflito é inerente ao ser humano, por que só o ser humano tem sentimentos e se seria uma utopia pensar ou querer a paz social? Então, são três Nossa, situações peraí, que estão meio... podemos ir em partes, porque eu sou A um pouco ética, limitado.
Vamos lá, a primeiro da ética, ética. depois Não, a primeira outra pergunta, da sexta geração. da sexta Vou falar geração primeiro da e sexta depois geração e depois a gente faz essa daí. Pode ser? Porque senão eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Ainda. Mas eu eu quis acredito que um fazer dia eu as três chegarei para lá. você modular o tempo. Tá. Olha, a primeira coisa é o seguinte. Até a sexta geração isso não tem uma comprovação, mas existem estudos disso. E uma das coisas que a gente faz, isso é empírico, tá? Nas constelações familiares, quando tem uns problemas muito profundos, existe uma maneira da gente testar isso que a gente coloca 6 gerações. Uma fileira de pessoas representando cada uma das gerações. E a gente vê onde se manifesta o movimento do representante. Existem estudos de alterações genéticas por causa dessa relação de memória celular e tudo, mas isso não é uma coisa assim que é muito científica, sabe? A gente lê e fala e tal. Mas quando tem isso numa constelação, a gente percebe até a sexta geração, tá? E isso é a gente olhar para a família e ver que na família algo que aconteceu ali pode nos influenciar. Quando? Quando são traumas muito profundos. Por exemplo, tragédias. Tá? Tragédias que eu digo, por exemplo, uma vez eu vi uma constelação de uma moça que ela tinha diabetes. E quando a gente foi olhar para essa diabetes, existia na 4ª geração dela os avós o 4º avô, né, tataravô, eram japoneses e tinham vindo ao Brasil. E esses avós tinham perdido, foi a maneira, e aí tem que ver como isso acontece para você perceber. Tinha perdido um filho, e isso ainda reverberava na família, porque a descendente sabia do acontecido. Olha que coisa interessante. E eles perderam o filho num acidente, morreu afogado. E aquilo, esse tipo de trauma, quando se perde um filho, é uma coisa assim muito forte, muito profunda, que move e marca os pais. A perda de um filho é muita dor. E aí eles, geralmente, quando acontece isso é um padrão. A dor é tamanha que o casal não dá conta de ficar junto e se separa. Pode até ficar casado, mas se separa. E naquela constelação me chamou a atenção porque diante da dor o casal se uniu ainda mais. Mas na perda do filho, a dor foi tamanha que eles perderam o sabor da vida, a amargura, sabe? E aí isso se mobilizou e surgiu ali dentro da família. Isso é um dos padrões do que a gente vê na constelação familiar. A diabetes na família, onde as pessoas perdem o sabor pela vida e a doçura não entra dentro deles. E eles buscam essa doçura. Isso é diabetes, eu posso falar isso que na minha família tem alguns. Eu não tenho ainda, nem quero ter, mas na minha família tem alguns diabéticos. Então, algumas vezes está relacionado a isso. E uma das coisas que a gente faz é justamente com que a pessoa aprenda a perceber a doçura da vida em primeiro nível. Nas suas atitudes, nos seus convivências com os familiares e tudo. E aí ela vai treinando para que ela possa preencher-se daquilo que realmente alimenta a alma, que não é só o doce do alimento. Entendeu? Então, assim, eu sei que na Bíblia tem algo que fala da 7ª geração, né? Mas eu só conheço dentro das constelações até a 6ª. Tá? Então, é isso que eu sei. Eu espero que tenha acrescentado em algum nível para você. Sim, próxima pergunta. Era um comentário sobre a ética, eu não tinha uma pergunta propriamente dita, não sei se você quer fazer algum comentário sobre a ética e tudo isso que você está trazendo, que são vários temas. Uhum. A ética? Não sei, se ela tiver uma pergunta mais específica, eu até falo, assim, né? Uma das coisas que eu acho bonitas nesse trabalho de
autodesenvolvimento é que isso se torna ético, porque a gente reduz a projeção dos nossos traumas nos nossos clientes e mistura um pouco menos as nossas dores. E esse projetar, às vezes, está na gente identificar no cliente e mobilizar o cliente naquilo que a gente acha que é certo e precisa de ser justo na nossa história. E se torna ético nesse sentido também. Eu acho isso muito importante de dizer. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma em relação à sexualidade, algumas vezes ela vai encontrar viés sexual dentro das relações. É esse macho tóxico, essa toxicidade, esse abuso no seu relacionamento. E às vezes não é disso que se trata o conflito. Às vezes o conflito se trata de uma briga de herança, por exemplo. Entendeu? E às vezes aquilo ali só vai aumentar o conflito e não vai poder resolver o conflito da herança, e aí eles podem se separar e o outro ser tóxico lá onde ele quiser ser tóxico e a pessoa fica em paz. Entende? Então é isso, sim. Tá? Sim. E a outra questão, deixa eu achar ela aqui de novo. É do filme Comer, Rezar e Amar, lá. Isso. Então, a pergunta é, se o conflito é inerente ao ser humano, porque só o ser humano tem sentimentos, seria utopia querer a paz social? Essa é uma pergunta filosófica profunda. Profunda. Eu vou buscar uma resposta hoje para essa pessoa e não espero que seja a última verdade, tá? Espera aí. Olha, o ser humano, ele tem um papel dentro da natureza. E você pode perceber que, pela estrutura biológica do ser humano ser mais complexa, ele se destaca da natureza. Toda a natureza em si, ela vive de um jeito harmônico, onde existe o ecossistema. E o ecossistema tem conflito, tem morte, tem substituição, tem destruição dos menores, mas ele se autoequilibra. E o ser humano é o único ser que se destaca da natureza. E isso tem um efeito, hoje eu não vou dizer assim, a minha compreensão mesmo a respeito disso, mas isso tem uma função dentro da existência. E só de perceber que dentro do ser humano tem um sentido do equilíbrio, que é a homeostase, que é o equilíbrio que nisso nos torna seres naturais, que o nosso inconsciente, o nosso consciente, ele caminha e se desenvolve no sentido do desenvolvimento, é perceptível que nós precisaremos passar por instâncias onde acontecerá a paz e o desenvolvimento. E por isso que o conflito está a serviço disso, do desenvolvimento, para que a gente chegue aonde tem paz. Agora, quando chega na paz, de uma certa forma paralisa. Porque esse plano, a natureza, ela tem conflito, ela tem substituição, ela tem evolução. E enquanto nós precisarmos evoluirmos, acontecerá. Mas mesmo durante essa evolução, graças ao nosso bom Deus, nós temos ilhas de paz. E para mim, isso é uma coisa muito pessoal. Ter ilhas de paz no nosso planeta é criar pontos de luz. E nós podemos ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos amigos, e podemos criar culturas de paz para que os conflitos sejam mais amenos e para que a gente possa continuar o nosso desenvolvimento, mas com evoluções, ao ponto de desenvolver o que nós chamamos de saltos quânticos. Ou seja, a gente não passa pelo processo do crescimento, a gente pula para níveis de transformação mais rápido. E aqui nós estamos apenas começando os desenvolvimentos. E eu acredito que sim, nós viveremos isso. E já temos visto isso no direito, por exemplo,
com algumas práticas aí a serviço da paz. Então, é uma utopia? É, mas não quer dizer que é ruim ter uma utopia. Ter um objetivo é fundamental. E eu imagino que, da mesma forma como você que fez a pergunta, nós olhamos para a mesma paz. Nós olhamos para o mesmo lugar. Mas que venham os conflitos também, para que a gente possa crescer e chegar na paz mais fortes. E poder puxar os nossos amigos e capacitar eles para vir para cá, para onde a gente cresça e viva um pouco mais em harmonia e encontre outras dificuldades, né? Porque uma das coisas que eu vi o Bert falando, e eu acho legal de falar isso, é rápido, eu acho legal de falar isso, porque uma vez uma pessoa se preocupava muito com os próprios problemas e foi constelar os defeitos. E aí o Bert Hellinger olhou para ele e disse assim, achei muito legal, ele olhou para ele e falou assim, olha, sabe o que eu digo para os meus problemas? Obrigado. Muito obrigado. Sabe o que eu digo para os meus erros? Obrigado. Porque os meus erros me fazem humano e me colocam no mesmo nível dos outros. E quando eu não tiver mais erro, esse não é o meu lugar. O perfeito, ele morre. Aqui não é o lugar de perfeitos, aqui é o lugar de imperfeitos. Então, enquanto eu tiver imperfeito, eu fico vivo. E viver a imperfeição humana é aproveitar a vida do jeito que ela é, buscando os pontos de força, os pontos de amor, os pontos de união, os pontos de paz, mas vivendo essas desarmonias, essas dificuldades, mas vivendo, estar vivo, é perceber a vida. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, o dom da vida, graças aos nossos defeitos. Graças aos nossos defeitos, nós podemos ficar por aqui e ter as experiências que a gente tem nas nossas relações, com as nossas famílias. Porque tem coisa difícil na nossa família, tem trauma? Tem. Mas tem coisa boa, tem amor, tem relacionamento, tem um jantar gostoso, tem um sushizinho básico, tem boas conversas. E isso é uma capacidade que a gente desenvolve de olhar para o positivo, de ver que nos dias de chuva também tem a luz do sol. Tem cores, tem amores, tem cheiros, tem flores. Né, Fernandão? E perceber isso. E isso é muito legal para a gente saber que a vida é um recurso e é fundamental a gente se alimentar do positivo para poder se abastecer e continuar esse desenvolvimento e luta dentro do negativo. Me emociona até o que você fala, né? E me veio, você falou do perfeito, né? Me veio até a etimologia da palavra perfeito, né? Que vem do latim perfectus, que é completo, né? Aí até assim, completo, ou seja, acabou para esse plano, né? Não tem mais por que estar aqui. Então, é isso que você falou, é uma constante evolução. Os conflitos servem justamente para a gente dar esses saltos, a possibilidade, né? Traz essa possibilidade de a gente dar esses saltos quânticos que você falou, né? E evoluir. Então, e é isso que você falou do Bert, né? Que quando vinha alguma dificuldade, um problema, é dizer obrigado, agradecer, porque é a possibilidade que eu tenho para chegar a essa perfeição, que seria no final, né? É o final. Então, me emociona muito quando você fala isso, da maneira que você coloca isso, tão leve, tão amorosa. Então, estou aqui emocionado e tenho certeza que muitos que estão aqui também estão nessa mesma vibração que eu estou agora nesse momento. Acho que a Mônica quer fazer algum comentário. Eu estava aqui pensando numa coisa e, de repente, foi uma coisa muito engraçada. Eu acho que coincidências não existem, né, Fê e Ana? Eu estava pensando enquanto o Matheus estava falando, e eu fiquei pensando
essa questão de paz, né, de paz, a paz não quer dizer ausência de conflito, ela quer dizer a forma de se lidar com ele, né? E o conflito, ele é inerente ao ser humano, né? Então, o conflito, quando você acorda, você já vive em conflito, né? Se eu vou levantar da cama do lado direito ou do lado esquerdo, se eu vou escolher a blusa X ou Y, né? Ou se eu vou tomar leite ou café no café da manhã. Então, o conflito, ele é inerente a quando você levanta da cama, né? Então, eu acho que é a forma como eu lido, né? Se eu vou ficar angustiada e ansiosa com o que eu vou fazer naquele momento, ou se eu vou escolher, fazer aquela escolha de maneira menos traumática, né? E a ansiedade está ligada a isso, né? Então, eu vejo as questões falando em ancestralidade, né, em questões aí traumáticas, né? Eu vejo minha mãe uma pessoa extremamente ansiosa e graças a Deus eu era assim e consegui com muita terapia, muita constelação trabalhar isso em mim de me livrar um pouco dessa ansiedade. Ela tem uma questão assim, ela tem que ir ao médico, ela já fica ansiosa, ai meu Deus, eu vou no médico, que roupa eu vou, que bolsa eu vou, então essa é a questão de você trabalhar essa ansiedade, né? E aí eu estava aqui pensando nisso, de lidar com o conflito, a maneira como eu lido com o conflito, como eu entendo o conflito, e aí eu vi o comentário aqui da Bia Matarazzo, né? Entendo que o conflito faz parte do processo de paz, que ele é o ajuste necessário dos contrastes e das diferenças, e paz e conflito, eles não são opostos, mas complementares, né? E a forma de lidar com o conflito é que precisa ser cuidada. E é exatamente isso que as práticas colaborativas falam. A mediação também, mas as práticas colaborativas eu começo todas as vezes que eu vou dar aula ou palestra, ou principalmente as aulas novas que eu dou de práticas colaborativas, eu começo sempre com um slide, o que é o conflito e como é o conflito, né? E quando vem a imagem do conflito na sua cabeça, o que que vem? Vem aquele emaranhado, vem aquele bolo na sua cabeça, aquele monte de processo empilhado, ou vem o conflito de uma maneira construtiva, né? Uma oportunidade de você repactuar aquela relação, repactuar aquilo tudo que aconteceu num casal ou numa família e usar daquele momento conflituoso para você repactuar aquela relação. Você pode encarar o conflito de diversas formas, né? E a constelação e todos aqueles instrumentos que a gente tem à nossa disposição dentro das práticas colaborativas, dentro da mediação, dentro da constelação, dentro desse trabalho de lidar com saúde e doença, tudo isso, eu acho que nos leva a esse lugar de como é que você pode pegar o conflito e retransformar e reconstruir uma relação que está, obviamente, dentro de um conflito desgastada e transformar ela numa nova relação, numa reconstrução. Eu acho que é disso que a gente está falando um pouco, né, Matheus? Você pegar uma doença e, em cima da cura, trabalhar nessa cura e numa nova vida, né, num novo começo, né? E normalmente você da cinza reconstrói, né? Eu estou num momento muito disso. Então, estou tentando fazer do limão a limonada. E acho que é isso, disso que a gente fala, né? Aqui nessa vivência tão maravilhosa que você está nos proporcionando. É assim que eu estou vendo, né? É isso. Acho que você está falando aos nossos corações e é assim que eu estou sentindo. Matheus, além de... Eu ouvi aqui a Marina falando, eu estou em estado de graça. Eu também, Marina. Eu muito emocionada desde o início. Só pela tua presença já é algo que inunda a gente de emoção. É impressionante como você transmite essa energia boa, mesmo a gente estando aqui online e tudo isso. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui hoje e falado com tanta sensibilidade, com tanta propriedade, com tanta
clareza, porque eu aqui na comissão eu tenho ouvido muitas pessoas perguntarem sobre a constelação no judiciário, a constelação com a mediação, a constelação com a advocacia, o direito sistêmico, e muitas pessoas desconfiadas. E o que eu tenho falado é que procurem pessoas que tenham bastante qualidade para se informar sobre o assunto, né? E quando você vem aqui e traz uma apresentação como essa, que pelo menos a mim me deixou aqui quase sem fôlego, assim de não dar a alma, como você disse. Então, é muita emoção mesmo. Eu queria te agradecer assim do fundo do meu coração, agradecer ao Fernando por ter possibilitado fazer esse convite, a Mônica, todo o pessoal da OAB, mas eu não estou aqui despedindo que o encerramento quem faz é o Fernando, mas é que realmente foi muito forte. Obrigada, viu? Maravilhoso. Eu vou ter que me despedir, porque eu vou lá para Inovar agora. O pessoal está lá me aguardando. Então, Matheus, gratidão. Grato, boa reunião, viu? Obrigada. A gente vai lá dar aula agora para os alunos, aprender a fazer um case de demonstração de práticas colaborativas. Como lidar com conflito de maneira construtiva. Então, eu vou ir e vou deixar vocês aí. Fernando e Ana, vocês fazem o fechamento por mim. Gratidão. Zezinho. Matheus, querido. Nos vemos na Inovar e na minha pós de constelação, que eu estou aí só no meiozinho. Vamos ter aula com o Vertati esse fim de semana. Legal. Obrigada, querido. Tudo de bom. Valeu. Matheus, acho que você ia fazer um comentário. Não. Alô. Oi. Só agradecer mesmo e dizer que é isso mesmo, viu, Mônica? Esse é o processo, esse é o conflito. E uma das coisas que o Bert também falava, eu acho legal de dizer, que toda decisão, no fundo, se trata de vida ou morte. E o conflito também se trata de vida ou morte, porque algo que a gente não escolhe, ou uma das partes, fica para lá, morto. E o que continua permanece vivo. E a saúde tem a doença e a saúde também tem esse papel de renovação. E cada vez que a gente passa por um ciclo de doença, a gente também, como você bem disse, né? Ressurge, renasce. E graças a Deus a gente pode perceber isso na nossa vida. Que os ciclos acontecem e que há novas oportunidades e possibilidades para fazer mais novo, para fazer diferente, para ser feliz. E hoje é uma oportunidade a gente ser feliz também. Tamo junto. Beijo. Bom, Matheus, acho que como a Ana e a própria Mônica mencionou, né, e acho que esse é o sentimento de todos que estão aqui, estamos emocionados desde o início, né? Como eu disse antes, né, a leveza de trazer os temas. Engraçado, você falou me veio uma imagem tão bonita, assim, quando você falou da pedra, né? Do conflito, você ter a pedra e você poder passar essa pedra e compartilhar. Foi tão leve, tão, sabe, me deu até um... e acho que é isso, né? A gente, nessa profissão, a gente convive com conflitos e para muitos é algo muito pesado mesmo, né? Então, trazer essa nova perspectiva, como eu disse no início, né? Isso traz uma luz para todos nós, né? Que estamos aqui nesse campo, que é esse campo que a gente sabe, que é rígido, mas também faz parte. Como você também bem disse,
A vocação, ela tem algo a ver com a nossa história, né? Um emaranhamento. E nós chegamos nessa profissão. Então, é a oportunidade que nós temos também de evolução, né? De chegarmos a essa perfeição que é lá ao final, né? Quando tiver tudo completo. Então, é a possibilidade. E parece, né? Quem ouve, assim, parece que é algo, né? E não, é isso, é isso. Então, queria muito te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem o tempo aí meio apertado e disse sim, né, para o convite que nós fizemos. Queria agradecer novamente a Ana Isolde, né, também pela abertura, por divulgar essa filosofia, né, e mostrar que é possível, né, a gente se utilizar desse conhecimento na nossa profissão, né, seja na advocacia, seja na mediação. Queria também agradecer, que não está aqui, a Mônica, né, também por disponibilizar o espaço. Agradecer o Zé, que chegou aqui se desculpando, mas chegou, pelo menos chegou, né, Zé? E isso é muito bom, né, para sustentar isso aqui, esse evento. E agradecer ao Arthur, à Júlia, que estava aí nos bastidores, a Fabiana, o apoio da OAB, a todos que estiveram aqui, né, e a todos os presentes. E no próximo mês vamos ter, ainda não temos uma data definida, estamos por definir, mas vamos divulgar nas redes sociais o nosso 5º encontro. E a nossa convidada é a Janaína Vieira, e também que é uma pessoa espetacular, com grande conhecimento, com vivência, né, que trabalha também no campo, trabalha no Poder Judiciário, então também trabalha no Sejusc, então acho que ela pode trazer uma contribuição aí para todos. E aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, que já está aí já. E fiquem bem. Até o próximo encontro. Muito obrigado.